noite, que a paz do Senhor esteja sobre você e sua casa. Sejam bem-vindos a mais um culto online aqui na Praia do Suar. Que você possa, nesse pouco tempo que vamos ter, ser fortalecido, ser edificado, para que o Senhor possa continuar usando a sua vida onde quer que você esteja. Eu gosto sempre de lembrar uma coisa: a igreja não são paredes, né? A igreja somos nós, eu e você. Então faça agora, onde você está, no lugar onde você está, um ambiente propício para o seu culto, para que Deus se sinta totalmente à vontade para falar no seu coração, falar aquilo que Ele tem reservado para você nesta noite. Amém? Então vamos começar este culto fazendo uma oração para que o meu coração, para que o seu coração esteja totalmente aberto para aquilo que o Senhor tem para nós nesta noite. Vamos orar? Convido você a fechar os seus olhos. Pai querido, nesta noite nós estamos entregues ao Senhor, Deus, e desejamos ardentemente no nosso coração que o Senhor fale conosco, Pai, em nome de Jesus. Use, Deus, os teus servos, aqueles que vão trazer a palavra, aqueles que vão, Pai, cantar, que em nome de Jesus o Senhor possa nos abençoar e que nesta noite saiamos com mais vontade de te adorar, Deus, com mais vontade de te servir, Pai, em nome de Jesus Cristo. Esteja, Deus, presente em todo este culto e que a honra e a glória seja dada somente a Ti para sempre. No nome de Jesus. Amém. Amém? Que bom, então. Eu gostaria de convidar você neste momento a louvar conosco uma canção que você possa cantar junto conosco. Não fique com vergonha, não fique tímido. Vai estar passando a letra aí, você pode adorar ao Senhor conosco. Então convido você e toda a sua família. Adore o Senhor neste momento. Quero convidar você a exaltar o nome daquele que é digno, o mais exaltado de todos, em nome de Jesus. Vamos louvar? Rei exaltado nos céus, eu louvarei. Ele exaltado para sempre, exaltado o seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Exaltado, exaltado nos céus. Aleluia. Os homens cantam comigo? Exaltado, Rei exaltado nos céus, eu louvarei. Ele exaltado para sempre, exaltado o seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Exaltado, Rei exaltado nos céus. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Exaltado, Rei exaltado nos céus. Aleluia. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Exaltado, Rei exaltado, exaltado, Rei exaltado, exaltado, Rei exaltado, exaltado.
eu gostaria que você prestasse atenção agora em alguns recados muito importantes que eu preciso dar para você. O primeiro deles é uma novidade muito boa, que alegra muito meu coração e espero que alegre o seu coração também. Em breve, se o Senhor permitir, nós estaremos retornando com os nossos cultos presenciais lá na nossa igreja. Isso mesmo. Nós já estamos providenciando tudo, claro, dentro de todos os cuidados, com vários protocolos de segurança e de higiene, para que possamos estar juntos ali na igreja adorando ao Senhor. Durante toda essa semana, com vários detalhes, nós vamos passar para os irmãos como isso vai funcionar e como vai ser esta volta gradativa dos nossos cultos. A princípio, nós teremos cultos apenas aos domingos à noite, ok? Então as nossas EBDs online continuam aos domingos da manhã, totalmente virtual. Os nossos cultos de quarta-feira também continuam ainda virtual. Mas nos cultos de domingo à noite nós estamos planejando a nossa volta. Então fique atento aos grupos do WhatsApp e às informações que vamos passar para os irmãos. Nós estamos preparando e orando para que isso seja com muito cuidado, com muito carinho, para que o Senhor seja glorificado e a igreja seja edificada. Amém? Então já esteja em oração para este momento, porque eu sei que vai ser uma bênção, se o Senhor assim permitir. E já tem data marcada. Se tudo der certo, nós vamos voltar no 3º domingo deste mês de agosto, dia 16 de agosto. Então já vai preparando o seu coração, ou colocando isso em oração também, para que, se o Senhor permitir, possamos voltar para essas atividades também nas igrejas. Amém? Outro recado muito importante é para você que é jovem, você que faz parte da nossa igreja e é jovem. Antes de eu falar, assiste esse vídeo aí. 2019, reta final do ano. O que para muitos era só mais um anúncio de um surto viral, 3 meses depois, mostrou que da vida nada sabemos. O mundo já estava frente ao chamado novo e os primeiros casos em território brasileiro começaram a surgir. Estávamos cegos e o que ainda era só um surto viral, não era. Os casos começaram a progredir, e o que antes eram apenas 10 casos se multiplicou para mais de 100. O novo havia chegado, e o que para nós era comum deixou de ser. Quarentena. Foi nesse exato momento que percebemos que a liberdade tinha um preço. Abril, maio, junho, julho, agosto de 2020. Quem imaginava que o que talvez fosse só mais um surto se tornaria a maior pandemia do século? Já fazem 8 meses e nós, tão pequenos que somos, mal sabemos quando tudo isso irá passar. Fomos de encontro ao novo. Ao renovo, Foi necessário nos moldar, reaprender, nos desconectar, entendendo que somente a distância nos salvaria. Para que por fim pudéssemos nos reconectar de uma maneira diferente, mas nunca sem perder a fé. Reconectar. reconectar, um jeito novo de estarmos juntos. E aí, tá animado? Com certeza, esse mês da juventude vai ser uma bênção. Toda a comissão está preparando coisas incríveis, gincana online, EBD interativa e, é claro, se o Senhor também permitir, um culto presencial com toda a juventude lá na nossa igreja. Então, gente, que o Senhor possa realmente nos abençoar e eu quero dar os parabéns a todos os jovens da nossa igreja, que vocês continuem sendo fortes, que a palavra do Senhor esteja em vocês e que vocês aprendam uma nova maneira de se reconectar com o Senhor e uns com os outros. Estamos vivendo um momento muito peculiar, muito especial,
mas a palavra do Senhor continua imutável. Amém? Então abençoados sejam todos vocês jovens e que esse mês da juventude possa ser edificante para você e para todos nós na igreja, com certeza. Amém? Bom, dado todos os recados desta noite, gostaria de convidar você neste momento a abrir o seu coração para a palavra do Senhor que será ministrada através do nosso querido irmão Renan. Que o Senhor possa falar ao seu coração e que a mensagem que vem do Senhor edifique a sua vida. Então pegue a sua Bíblia e vamos aprender da palavra do Senhor neste momento. Fala, meus queridos amigos e irmãos. Hoje eu queria trazer uma mensagem de Deus para você, para que o Senhor Jesus possa estar nos abençoando e nos fazendo entender um pouco mais do seu propósito para as nossas vidas. Eu queria pensar com os irmãos o seguinte: cada dia que vamos vivendo tem sido bem mais difícil entender como vivemos nessa sociedade. Principalmente para nós cristãos que temos que viver ao contrário do mundo, viver na contramão do mundo, nós temos tido uma dificuldade de nos encontrar em obediência e de nos encontrar entendendo o lado certo. Nós vivemos hoje num mundo descontextualizado, um mundo onde fazer o que quiser é correto, mas nós, como cristãos, devemos entender qual é a verdadeira e a boa vontade de Deus. E por isso nós precisamos nos manter firmes em Jesus, firmes na rocha, e firmes para que nós não possamos nos desviar do caminho do Senhor neste mundo tão contraditório e tão liberal. E por isso eu quero falar com você hoje sobre o desafio da obediência. Nós sabemos que existe uma grande dificuldade de nós vivermos hoje nesse período descontextualizado na nossa vida. Porque o mundo faz o que quer, vive os seus princípios, tem as suas próprias adorações, as suas próprias glórias, e nós precisamos entender biblicamente como devemos viver isso nesse mundo. Mas eu encontrei um texto na Bíblia que nos ensina como devemos viver no mundo descontextualizado. E ele vai nos ensinar sobre alguns desafios da obediência, porque obedecer é um processo difícil, obedecer é um processo longo, mas esse personagem da Bíblia vai nos ensinar o preço dessa obediência, o desafio dessa obediência, como é desafiar. Então eu quero convidar você, meu amigo, meu irmão, a abrir a sua Bíblia em Daniel, capítulo 6, que nós vamos ler do verso 1 em diante até o final do capítulo. Se você puder, pegue sua Bíblia para podermos ler junto. Se você quiser, você pausa esse vídeo, pega a sua Bíblia e volta para que possamos ler juntos, eu na minha versão e você na sua, assim como temos feito sempre. Vamos ler o capítulo 6 de Daniel, que vai dizer o seguinte: pareceu bem a Dário constituir sobre o reino a 120 sátrapas que estivessem por todo o reino, e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, ao quais estes sátrapas dessem conta para que o rei não sofresse dano. Então o mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Então os presidentes e os sátrapas procuravam ocasião para acusar a Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la nem culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum reino nem culpa. Disseram, pois, estes homens: nunca acharemos ocasião alguma para acusar a este Daniel, se não procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Verso 6 vai dizer: então estes presidentes e sátrapas foram juntos ao rei e lhe disseram:
Ó rei Dário, vive eternamente. Todos os presidentes do reino, os prefeitos e sátrapas, conselheiros e governadores concordaram em que o rei estabeleça um decreto e faça firme um interdito que todo homem que por espaço de 30 dias fizer petição a qualquer deus ou a qualquer homem, a não ser a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, sanciona o interdito e assina a escritura para que não seja mudado, segundo a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Por esta causa, o rei Dário assinou a escritura e o interdito. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava e dava graças a Deus. Diante do seu Deus, como costumava fazer. Então aqueles homens foram juntos e, tendo achado a Daniel a orar e a suplicar diante do seu Deus, se apresentaram ao rei a respeito do interdito real. Lhe disseram: não assinaste um interdito que, por espaço de 30 dias, todo homem que fizesse petição a qualquer deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, fosse lançado à cova dos leões? Respondeu o rei e disse: esta palavra é certa, segundo a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Então responderam e disseram ao rei: esse Daniel, que é dos exilados de Judá, não faz caso de ti, ó rei, nem do interdito que assinaste. Antes, 3 vezes por dia faz a sua oração. Verso 14. Tendo o rei ouvido estas coisas, ficou muito penalizado e determinou consigo mesmo livrar a Daniel. E até o pôr do sol se empenhou por salvá-lo. Então aqueles homens foram juntos ao rei e lhe disseram: sabe, ó rei, que é lei dos medos e dos persas que nenhum interdito ou decreto que o rei sancione se pode mudar. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançassem na cova dos leões. Disse o rei a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, que ele te livre. Foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova, selou ao rei com o seu próprio anel e com o dos seus grandes, para que nada se mudasse a respeito de Daniel. Então o rei se dirigiu para o seu palácio, passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono. Pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. Chegando-se ele à cova, chamou por Daniel com voz triste, e disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive eternamente, o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca aos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Então o rei se alegrou sobremaneira e mandou tirar a Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado a Daniel, e foram lançados na cova dos leões, eles, seus filhos e suas mulheres. E ainda não tinha chegado ao fundo da cova, e já os leões se apoderaram deles e lhes esmigalharam todos os ossos.
Então o rei Dário escreveu aos povos, nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra: paz vos seja multiplicada. Faço um decreto pelo qual, em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo, e que permanece para sempre o seu reinado. Não será destruído, e o seu domínio não terá fim. Ele livra e salva, e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou a Daniel do poder dos leões. Daniel, pois, prosperou no reinado de Dário e no reinado de Ciro o persa. Queria que você abaixasse sua cabeça agora para nós podermos orar juntos e pedir para que Deus fale conosco e fale aos nossos corações através desse texto. Vamos orar? Oremos. Senhor Jesus, obrigado pela tua mensagem, Pai, porque o Senhor é bom. Obrigado pela tua vontade que é perfeita, agradável e é boa. Obrigado porque o Senhor é quem nos sustenta durante esse período. Jesus, que o Senhor esteja conosco falando aos nossos corações essa mensagem. Assim como eu aprendi, que os irmãos possam aprender. E que o Senhor me use, porque sou apenas um pecador falando para outros. Um pecador lavado e remido pelo sangue de Jesus. E que esta palavra de Jesus encontre salvação ao coração de quem ainda não é salvo, Jesus. E que essa palavra acrescente àqueles que são salvos o conhecimento da tua mensagem, para que aprendam mais a obedecer ao Senhor todos os dias. Que o Senhor esteja conosco permaneça, abençoe a nossa vida e que o Senhor seja exaltado e glorificado. Assim nós oramos no nome de Jesus. Amém. Bom, para entender um pouco mais desse texto, nós precisamos, como sempre, encontrar o contexto desse texto, para que nós não possamos ficar desligados nele. Precisamos entender um pouquinho mais o que se passa por trás desse texto. Vamos lá! O livro de Daniel, ele foi escrito num período de cativeiro. O que foi o cativeiro? No ano de 605 a.C., o rei Nabucodonosor invadiu Jerusalém. Ao invadir Jerusalém, ele pegou algumas pessoas e levou para o cativeiro, lá na Babilônia. Lembrando que nesse período, o reino do norte, que era o reino de Israel, ele já estava destruído, porque a Assíria já havia destruído o reino do norte e levado para o cativeiro. Nesse mesmo período, o jovem Daniel, que naquela época tinha seus 15 anos, alguns vão dizer que está entre 12 a 16, e alguns outros vão dizer que ele tinha aproximadamente 20. Mas a maioria dos pesquisadores vão dizer que Daniel tinha seus 15 anos. E com 15 anos, Daniel foi para o cativeiro. E nessa época, quem reinava em Jerusalém era o rei Jeoaquim. Então o que aconteceu? O reino de Israel foi invadido, foi levado para a Babilônia para ser escravizado pelos babilônios. E isso já era anunciado muito tempo antes pelos profetas. E Daniel, naquela época, ainda novo, já foi levado para a Babilônia e foi levado para uma cultura totalmente diferente da sua. E é bom lembrar que Daniel, ele, apesar dele ser o escritor e o destaque do livro, outras pessoas que estavam com Daniel, eles eram pessoas que tiveram os seus nomes destacados durante essa história. Podemos ver que eram os seus amigos Sadraque, Mesaque e Abednego, que foram nomes dados pelos babilônios. É importante os irmãos saberem todo esse contexto da história, porque Daniel, ele saiu de um lugar onde o povo entendia a cultura judia e foi levado para um lugar onde os deuses eram politeístas. As pessoas adoravam vários deuses, as pessoas eram politeístas, então elas adoravam vários deuses. Então você sai de uma cultura monoteísta, onde um Deus vivo só existe e é adorado, para ir para um lugar onde vários deuses eram adorados. E a gente pode ver que o costume dos babilônios era de dominar não só a pessoa, mas também dominar ela em sua cultura. Por exemplo, quando vemos no capítulo 1, vemos que Daniel é caracterizado como um jovem, forte,
provavelmente da realeza, era parente de todo daquelas pessoas que estavam no reinado. Ele era sabido, era uma pessoa que tinha inteligência, entendia de ciência, então ele era um jovem esperto, assim como todos os outros jovens escolhidos por Nabucodonosor para que eles pudessem servir de utilidade para o reino babilônico. E isso fazia com que Daniel e os seus amigos eles fossem todos estudiosos daquela cultura para servir de intermediadores entre os judeus e os babilônios. E por isso eles eram escravizados. Então, para poder descontextualizar também a sua religião, os babilônios eles mudavam o nome dos meninos. E essa mudança de nome tinha todo um real significado. Por quê? O nome das pessoas em hebraico, no judeu, eles também tinham um significado. Por exemplo, Daniel significa Deus é o juiz. Os seus amigos Misael, Ananias e Azarias tinham nomes também que se assemelhavam ao significado de Daniel. E nós podemos identificar o seguinte, por exemplo, Daniel tem um nome que se divide em duas vogais, Dani, El. Esse El de Daniel significa El de Deus, o Elohim, então ele seria o El. Então, Deus é o juiz, então Dani, juiz, El, Deus, Deus é o juiz. E a mesma coisa com o nome dos meninos. Olha só olha como a gente vai ver o significado do nome dos meninos. Por exemplo, nós podemos ver que Ananias significa o Senhor é gracioso. Nós podemos ver também que Misael quer dizer quem é como o Senhor. E além disso, podemos ver que Azarias significa o Senhor é meu ajudador. Então o nome deles tinham significados para os judeus. E é importante entender também que Daniel, o El, significa Deus, é a mesma coisa que o Ias. Ias significa o Senhor. E é por isso que nós podemos ver Azarias e Ananias, que Ias significa Senhor. Então o nome Senhor é tido como o Ias do judeu. E aí nós vemos que Nabucodonosor vai mudar o nome deles para que esses nomes se assemelhem à cultura dos babilônios, tentando afastá-los o máximo possível da cultura do Deus deles. E aí o nome dos meninos é mudado para Sadraque, Mesaque, Abidnego e Daniel é chamado de Beltesazar. Olha o significado do nome dos meninos e de Daniel. Por exemplo, Beltesazar significa Bel protege o rei, sendo Bel um deus deles. Ananias virou Sadraque, significa ordem de Acu. Misael mudou para Mesaque, que significa quem é Acu, e Azarias foi chamado de Abidnego, que foi chamado de servo de Nego, ou seja, cada nome significa alguma coisa para os judeus. Então, descontextualizar toda aquela cultura era importante para os babilônios, e é por isso que Daniel perde o seu nome de Daniel e vira Beltesazar, assim como Ananias, Misael e Azarias perdem os seus nomes e viram Sadraque, Mesaque e Abidnego. Isso tudo porque também os babilônios, trocando o nome deles, eles tinham um poder sobre eles, como se eles estivessem dizendo: olha, agora você tem um novo nome e você é meu. Então eles tinham a posse daquelas pessoas. Entendendo isso, nós vemos que no cativeiro Daniel passou por algumas situações, e todas elas de uma inteligentíssima graça de Deus na vida de Daniel. Primeiro porque ele quis se diferenciar de todos os outros prisioneiros, comendo apenas os seus legumes e as suas verduras, diferenciando daquelas pessoas que comiam da comida real que eles davam. Terminando isso, a gente vê que Daniel ele estava mais forte, mais saudável do que os outros que estavam com ele. E durante esse período, do capítulo 1, 2, 3, o 4 e o 5 de Daniel, ele vai passando por algumas fases. Por exemplo, o Nabucodonosor tem um sonho e ele revela esse sonho para Nabucodonosor. Nós vemos uma mudança de reino,
nós vemos Daniel falar ao rei a revelação que foi dada através de uma mão que apareceu na parede, começou a escrever durante um banquete. Nós vemos Sadraque, Mesaque e Abednego sendo jogado na fornalha. E a partir desse momento, dessa estrutura, nós passamos por algumas mudanças de rei. E no capítulo 6, em mais uma mudança de rei, acontece todo o episódio do nosso texto. E é aí que nós iremos aprender um pouco mais sobre o preço da obediência. Primeiro, nós precisamos entender que não há diferença entre Daniel e nós, porque onde ele estava não existia a cultura judia mais. As pessoas já estavam afastadas e longe tanto da sua terra, tanto da obediência ao seu Deus. Então nós vivemos o mesmo mundo que Daniel vive praticamente. A diferença são os tempos e as ocasiões que mudam, mas com a mesma intensidade até às vezes. Então Daniel, ele vivia num mundo descontextualizado igual o nosso. E é por causa disso que nós iremos entender um pouquinho sobre o texto. Se liga o que vai falar na primeira parte desse texto. Pareceu bem a Dário constituir sobre o reino 120 sátrapas, que estivesse por todo o reino, e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes sátrapas dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Então mesmo Daniel se distinguiu deste presidente e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. O que é que nós aprendemos aqui? Quando mudou o rei, agora aqui o rei ele é Dário, ele decidiu botar alguns ministros, que seriam sátrapas, alguns desses ministros nas suas províncias. Ali naquela época existiam 120 províncias. E dessas 120 províncias, cada um ia cuidar dela e 3 pessoas seriam presidentes. Estando junto com elas Daniel, ou seja, Daniel era um. O rei gostava de Daniel. Ele sabia daquilo que Daniel era, ele conhecia Daniel. Então, para nós entendermos o primeiro ponto da nossa mensagem aqui, precisamos enxergar o seguinte: obedecer nos faz ser referência para alguém. Obedecer nos faz ser referência. Daniel, ele era a referência de um homem íntegro. Assim como vai dizer no verso 3, porque nele havia um espírito excelente. Isso quer dizer que Daniel, ele era íntegro, ele era excelente, não havia como acusar Daniel de alguma coisa. Não tinha como levar Daniel para algum julgamento, porque Daniel era obediente. Então, quando nós obedecemos a Deus, quando nós obedecemos ao Senhor, nós nos tornamos referência. Os ímpios começam a enxergar em nós o Deus que servimos. Os ímpios começam a ver que nós estamos obedecendo ao único Deus vivo. Então, meu querido irmão, eu quero dizer para você: obedeça ao Senhor. Obedeçamos ao Senhor, na verdade. Melhor dizendo, que nós possamos obedecer ao Senhor, para que possamos ser pessoas de referência, que possamos ser pessoas que levam a mensagem de Jesus com qualidade, para que não tenham como nos julgar, para que não tenham como nos achar erro, que você e eu possamos ser pessoas de referência, de pessoas de obediência, pessoas que estão juntos e firmes na obra de Jesus. E aí nós entendemos o nosso segundo ponto. Quando decidimos obedecer a Deus, ou seja, obedecer a Deus nos traz inimigos. Obedecer a Deus nos traz lutas. Obedecer a Deus nos traz dificuldade. O preço da obediência a Deus é ter dificuldades. Nós vemos que as pessoas que estavam ali não eram judias, ou seja, não eram judeus. Então eles estavam tramando contra Daniel porque eles não gostavam de Daniel. Simplesmente por ele também ser judeu, por ele ter um destaque no reino de Nabucodonosor e por ele ter um destaque no reino de Dário, sendo ele não do povo. É como se ele fosse um filho
adotivo que ganhasse toda uma referência, uma herança do pai, por exemplo, porque ele era uma pessoa bem vestida, ele era uma pessoa excelente, era uma pessoa íntegra e não tinha como achar nada ruim em Daniel. Então, por isso, eles estavam tramando contra Daniel. Meu querido irmão, não é nada diferente comigo e com você. Obedecer a Deus, nós vamos ver inimigos tentando contra a nossa vida. Nós podemos entender o seguinte: o apóstolo Paulo vai dizer que nossa luta não é contra a carne, e sim contra o espírito, e contra potestades, contra o mal. Nós não temos inimigos pessoas, nossos inimigos não são os irmãos em Cristo. Mesmo diante de todo o conflito que nossa igreja passa, nossa igreja tem, e eu falo igreja em contexto geral, todas as igrejas, igreja sendo irmão em Cristo, todo o conflito que nós passamos em vida, porque sempre teremos conflito, nossa luta não é contra o nosso irmão, nossa luta não é contra a pessoa que está do nosso lado, nossa luta é contra o espírito. E saiba que toda vez que você decidir obedecer a Deus, você terá dificuldade. As pessoas, as situações, as coisas da vida nos levarão a tramar contra nós. Mas vale a pena, irmão, continuar obedecendo a Jesus. Continue obedecendo a Deus, porque mesmo com que o mal tente nos derrubar, nós temos certeza de que existe um Deus vivo a nos salvar. E é por isso que nós entendemos com Daniel que precisamos nos manter firmes, que precisamos não estar afastado dos costumes que Deus nos ensinou. E é por isso que nós vamos para mais um ponto, entendendo o seguinte: mesmo que nós possamos ser levados para a cova dos leões, obedeça. Entenda, obedeça ainda que você seja levado para a cova dos leões. Nós vamos ver no texto o seguinte fato acontecendo. Então, estes presidentes e sátrapas foram juntos ao rei e lhe disseram: ó rei Dário, vive eternamente. Todos os presidentes, nem eram todos, porque Daniel era um presidente e ele não tinha concordado com isso. Todos os presidentes do reino, os prefeitos e sátrapas, conselheiros e governadores concordaram em que o rei estabeleça um decreto e faça firme o interdito de que todo homem que por espaço de 30 dias fizer petição a qualquer deus ou a qualquer homem e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, sanciona o interdito e assina a escritura para que não seja mudada, segundo a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Por esta causa, o rei Dário assinou a escritura. Ou seja, eles tramaram e manipularam o rei Dário para que ele inconscientemente condenasse Daniel, porque os inimigos sabem o que os outros fazem. Saiba, irmão, nós somos vigiados a todo tempo. O nosso inimigo, ele sabe o que nós estamos fazendo e sabe o que pode nos condenar. Então, quando ele não achar erro em ti, ele vai tentar achar erro no seu costume. O mundo vai tentar dizer que ser crente é errado. O mundo vai tentar dizer que as coisas que nós crentes fazemos é errado, que todos os nossos princípios levam pessoas à ruínas. Vão nos enganar falando de amor, vão nos enganar falando de relacionamento, vão nos enganar falando de costumes, vão nos enganar dizendo que não tem nada a ver. Mas, meus irmãos, enquanto eles não acharem erro em nós, eles vão tentar fazer com que os nossos costumes pareçam ser errados. Mas saibam que enquanto estivermos errando, eles jogarão na nossa cara todos os nossos erros. Então, meus queridos amigos e irmãos, que possamos realmente ser julgados e condenados por quem somos, porque nós servimos ao Deus vivo, e que possamos tomar a mesma coragem e a atitude de Daniel. E é por isso que nós continuamos no texto dizendo o seguinte: Daniel
pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima do seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Essa parte do texto, ela tem um destaque muito importante, porque algumas pessoas vão dizer que nós precisamos ser como Daniel, orar 3 vezes ao dia, mas na verdade 3 vezes ao dia essa oração já era feita pelos judeus como um costume. Então algumas pessoas vão dizer que nós temos que orar 3 vezes ao dia como Daniel. Isso é bom, isso nós temos que fazer, mas não se engane nos termos, porque o orar 3 vezes ao dia já era um costume, tanto orar 3 vezes ao dia, quanto de manhã, ao meio-dia e à tardezinha, quanto orar virado para Jerusalém. Os judeus fazem isso até hoje. Mas nós tiramos algo muito importante sobre isso, que mesmo que aquilo fosse só um costume, Daniel ainda assim estava destinado a querer obedecer a Deus, independente daquilo ser apenas um costume. Então nós temos que entender o seguinte, que independente do quão o mundo seja contra nós, nós devemos ainda assim continuar acostumados a nos relacionar com Deus e a desobedecer ao mundo se for necessário, para que possamos nos aproximar de Jesus. Nós precisamos entender o seguinte, irmãos, que independente daquilo ser apenas um costume judeu, Daniel ainda assim estava continuando a se acostumar a relacionar com Deus. Então quero dizer para você, meu irmão, continue, insista no seu relacionamento com Deus, até porque só sabe como obedecer quem ouve a voz de quem precisa mandar a ordem da obediência. Ou seja, você só vai aprender a obedecer a Deus se você ouvir a voz de Deus mandando te fazer o necessário. Por esse mesmo motivo eu digo para você, independente do quão o mundo for contra você, independente do quão ele te persiga, continue acostumado a viver lado a lado com Deus, meu irmão. E é por isso que nós damos continuidade na mensagem, entendendo também o seguinte: Daniel, ele foi julgado por aquilo que ele fez. As pessoas que viram ele fazendo isso levou para o rei e disse: olha, rei, você não assinou o decreto? O rei falou: assinei. E ele não tem como ser revogado. Então, rei, Daniel, que estava ali, aquele judeu, sabendo do decreto, ele desobedeceu o decreto. Então ele precisa ser jogado na cova dos leões. O rei, por gostar de Daniel, até o pôr do sol tentou resolver o que ia fazer. Mas ainda assim eles jogaram na cara do rei, falando: olha, é o seu decreto, tem que ser feito de acordo com a lei dos medos e do persa. E aí chegamos a uma parte importante do texto para nós, que mesmo que Daniel tivesse sido jogado na cova dos leões, ele ainda assim não deixou de obedecer à vontade de Deus. O preço pela obediência é ser jogado na cova dos leões. O preço pela obediência é doído, é caro, é difícil, mas vale a pena, porque quando Daniel foi jogado na cova dos leões, o próprio rei disse a Daniel que o Deus de Daniel salvasse Daniel, ou seja, ele entendia que ali existia algum Deus. E por conta disso nós vamos ao nosso último ponto da nossa mensagem. Mesmo que possamos passar pela cova dos leões, precisamos entender que obedecer nos traz sacrifícios, mas obedecemos o Deus vivo. Então, por isso, saiba que obedecer o Deus vivo faz com que nós possamos anunciar o nome do Deus vivo. E aí, fechamos o último ponto. Obedecer o Deus vivo faz com que o seu nome e a sua glória seja anunciada. O rei passou uma noite sem dormir, porque ele viu que Daniel foi jogado na cova dos leões. Ao ser jogado na cova dos leões, Daniel passou a noite ali também. Ao amanhecer, o rei, sem dormir, foi direto para a cova dos leões e, sem graça, chamou Daniel na esperança de que ele ainda estivesse vivo e que o seu Deus havia salvado ele. E de fato,
Deus salvou Daniel da cova dos leões. Pode ser que Deus te salve também, ou pode não ser, mas ainda assim, mesmo que fôssemos jogados na cova dos leões, a salvação é a eternidade e não a nossa vida física. Então esteja pronto, irmão, para obedecer a Deus intensamente, mesmo que isso custe a nossa vida. Porque ainda que custe a nossa vida, Deus nos dará a vida eterna. E mesmo assim, Daniel, depois de ter passado pela cova dos leões, o rei assinou dizendo que todo mundo devesse temer ao Deus vivo. Então, irmão, obedecer a Deus faz com que o nome de Jesus seja anunciado, e não há algo mais importante do que isso, de que o nome de Jesus seja declarado a todos os cantos da terra. Então eu quero dizer para você, meu irmão, o preço da obediência nessa sociedade é muito caro, é muito alto e é muito difícil. Mas, meu querido irmão, vale a pena obedecer a Jesus. Vale a pena viver no mundo descontextualizado e obedecer à voz de Deus. E mesmo que isso custe sacrifícios, saiba que você ainda assim terá salvação no Deus vivo, e as outras pessoas saberão quem é o Deus vivo. E Deus ainda assim, no final de tudo, destruirá os nossos inimigos, assim como fez com os de Daniel. Então, saiba, meu querido irmão, que Jesus está conosco. Deus quer nos dar a salvação. Deus quer nos dar a liberdade da vida eterna, mas para isso precisamos obedecer. Então, meu querido irmão, você que está assistindo, se você ainda não tem Jesus no seu coração, eu quero dizer para você, feche os seus olhos agora. Diga: Jesus, eu entrego a minha vida para o Senhor. E agora eu quero viver uma vida de obediência, tendo a certeza que o Senhor me salvou. Então você será salvo, irmão. E se você, meu querido amigo irmão, está vivendo por um momento em que você tem se desviado dos princípios cristãos, convido a você também a orar e dizer: Jesus, eu quero voltar a obedecer os teus princípios e os teus costumes, pois sou o teu servo. Então, meu querido, amado e amigo irmão, faça com que a sua vida seja uma vida de obediência. Faça com que sua vida seja uma vida de sacrifícios para Jesus, e que você possa levar a palavra de Deus a todos. Então eu quero convidar você, ao final deste culto, ao final deste vídeo, possa estar orando e falando todas as suas necessidades para Cristo e tudo aquilo que você tem se desviado dele, entregando a sua vida para Jesus. E o desafio para nós é: vamos obedecer a Deus em todas as circunstâncias, independente de quanto aquilo custe nas nossas vidas. Então essa é a mensagem que eu tenho para você, meu irmão, que na verdade Deus tem para nós. E que Deus possa nos abençoar e nos encher do teu Espírito cada dia, para que possamos cumprir a tua ordem aqui na terra. Que os irmãos fiquem com Deus, fiquem na paz, e Deus abençoe os irmãos. Glória a Deus, estamos chegando ao final deste culto. E eu tenho certeza que o Senhor falou muito ao seu coração, como falou no meu coração também. Quero agradecer o Renan. Deus abençoe sua vida, meu amigo, e que a graça e a paz do Senhor continue sobre você e toda a sua casa, no nome de Jesus. Para todos vocês, meus irmãos, eu desejo uma excelente semana. Estamos começando o mês de agosto. Então que o Senhor abençoe o seu mês no nome de Jesus Cristo. E não se esqueça, quarta-feira às 8 horas temos nosso culto de estudo bíblico online no nosso canal no YouTube. Domingo às 7 horas da manhã, nosso EBD online. E voltamos um culto que vem no domingo à noite, também online. E já esteja orando para que, se o Senhor permitir, no dia 16 de agosto, possamos estar voltando aos nossos cultos presenciais. Só quero dizer a vocês o seguinte: mesmo que os cultos presenciais aconteçam, nós continuaremos transmitindo todos os cultos aqui na plataforma do YouTube, ok? Então que Deus abençoe você, e que com essa canção final você possa encerrar o seu culto com uma oração, agradecendo ao Senhor por tudo que Ele fez na nossa vida nesta noite. Que Deus abençoe você e sua casa, no nome de Jesus. Tchau. Eu sou o Senhor, Rei de Israel, Santo Redentor, começo e o fim.
Eu sou o Criador, o verdadeiro Deus. Eu sou a cura, sou o poder. Eu sou o amém, estrela da manhã. Eu morri na cruz, trouxe salvação. Conheço a tua dor, ouço o teu clamor. E minha destra não falhará, não falhará. Não há o que temer, não há o que temer. Contigo eu estou, não te assombres, porque eu sou teu Deus. Te fortalecerei, te sustentarei com minha mão. Eu serei fiel. Não há o que temer, contigo eu estou. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Te fortalecerei, te sustentarei com minha mão. Eu serei fiel. Eu estou contigo, eu sou teu Deus. De maneira nenhuma vou te abandonar. E se a gente duvidar disso, estaremos duvidando do poder e da graça de Deus para nos salvar e resgatar. Ele é contigo. Graças a Deus, louvado seja o nome dele. Amém.